Olá, sejam todos bem-vindos, eu sou a Mariana. Para quem já me conhece, quem segue aqui o meu canal do YouTube, sabe que eu sou terapeuta holística, eu falo de tarô, falo de questões energéticas, dou curso, dou atendimento e hoje eu tô aqui para falar para vocês o que são os chakras. E pra gente entender um pouco o que são os chakras, a gente precisa entender outras questões energéticas, que nem o que é a aura, o que são os meus corpos energéticos. Então vou ser bem breve nessa explicação e vou começar pela aura, né? A nossa aura é um campo energético aí que a gente tem, que todos têm, que troca energia com o meu meio ambiente, troca energia com os outros seres, qualquer seres, plantas, animais. E essa aura é formada por 3 outros elementos, né? Um deles é o nosso duplo etérico, que é um campo energético, um corpo energético que a gente tem, que é bem parecido com o nosso corpo físico. Ele fica geralmente a 1 centímetro de distância, né, do meu corpo. E talvez numa primeira olhada, assim, nas pessoas, nos animais, a gente não consiga enxergar. Mas se a gente olhar mais atentamente, a gente consegue enxergar que todos os seres, né, até objetos, têm, né, essa vibração em volta deles. É só prestar um pouco de atenção que a gente consegue enxergar esse duplo etérico que fica bem grudadinho aí na gente. E é nesse duplo etérico que ficam os meus chakras, onde eles nascem, digamos assim, onde eles estão enraizados. Porém, os meus chakras, dependendo da minha evolução, dependendo das minhas questões, eles são bem maiores que o meu duplo etérico. E a nossa aura também é composta pelas nadis, ou nadis, né, que são artérias energéticas que estão por todo o nosso corpo, são como se fossem veias também, né? Nadis ou nadis quer dizer veias, então são veias, artérias energéticas que percorrem todo o nosso corpo. E a nossa aura é composta desse duplo etérico, dos chakras e das nadis. E para quem consegue ver a aura, que já é uma técnica mais avançada, existem pessoas que já têm mediunidade para ver isso, consegue ver todos esses corpos em movimento. As cores que formam a aura são as cores dos meus chakras. Então, se eu tenho os meus chakras principais todos alinhados, provavelmente a pessoa verá uma aura toda colorida, uma aura muito alegre. Ao contrário, também acontece, né? Se meus chakras estiverem todos em desequilíbrio, a minha aura vai ficar mais ofuscada, sem brilho e sem cor, ou cores muito neutras. Mas eu tô aqui para falar para vocês o que são os chakras. E os chakras são rodas, são círculos energéticos que ficam no nosso corpo todo. A gente tem mais de 88 mil chakras no nosso corpo. Mas o que eu vou estar falando para vocês são dos 7 chakras principais, porque eles são os 7 chakras que estão ligados às nossas glândulas, que regulam as questões hormonais no nosso corpo. E os chakras, eles influenciam diretamente nessas glândulas. Um chakra desequilibrado vai influenciar na minha glândula, que vai influenciar o quanto de hormônio ele libera no meu corpo. E aí eu posso estar em equilíbrio ou em desequilíbrio. E cada chakra vem falar de alguma questão minha, uma questão emocional, até uma questão física, né? Questão de comportamento. E eles são muito importantes por isso. Aprender a avaliar os chakras, aprender a equilibrar, vai ajudar você e as outras pessoas também que estão à sua volta a melhorarem, a prevenirem doença, bem como ajudar na cura de algumas doenças também. Só para vocês entenderem como que funciona esse sistema
energético nosso. Como eu disse antes, a gente tem as nadis, que são artérias que passam por todo o meu corpo, artérias energéticas, e cada ponto dessas artérias estão ligadas a um chakra. E como isso afeta diretamente o meu corpo físico? Então vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, alguém me fechou no trânsito, eu fiquei com muita raiva. Então, aquela energia vem e bloqueia alguma parte dessa artéria. Ok, fez aqui uma leve cisão, bloqueou um pouquinho, não tá enraizado, bloqueou só um pouquinho, mas a energia ainda tá passando. Aconteceu outra coisa, vamos supor, naquele dia, e pegou o mesmo ponto, pegou aquela mesma raiva, aquele mesmo sentimento e bloqueou mais um pouquinho daquele ponto. E aí eu vou sentindo aquela mesma coisa e o ponto vai bloqueando. Eu entro num padrão de comportamento, aí eu tô falando durante uma vida toda, então vocês imaginam o que acontece, vai bloquear essa minha nadi, esse ponto vai ficar bloqueado e aí a energia não vai fluir livremente até o meu chakra, e isso acontecendo, ele vai desequilibrar de certa forma o meu chakra, que vai afetar a glândula específica desse chakra, que por consequência vão liberar ou não hormônios no meu corpo que vão ficar em desequilíbrios, e isso afeta no meu físico. E assim, todo emocional, tudo que eu sinto e eu não libero e não tá bem resolvido comigo, influencia na minha pessoa, influencia no equilíbrio do meu chakra e influencia no meu físico, influencia nos meus desequilíbrios, tanto emocionais, como físicos, como mentais, como energéticos. Vamos lembrar, tudo tá conectado. Como eu falei no começo do vídeo, eu sou terapeuta holística. Eu gosto muito dessa área holística exatamente por isso, porque na terapia holística, além da gente tratar a pessoa como única nesse mundo, a gente também vê a pessoa como um todo. Tá tudo ligado, o meu mental, o meu energético, o meu sentimental, emocional e o meu físico. Tá tudo ligado. Se um está em desequilíbrio, desequilibra o resto. E aí que a gente tem que achar a causa, onde que está a causa do meu desequilíbrio. E alinhando os chakras, né, harmonizando eles, avaliando eles, a gente consegue fazer esse equilíbrio da nossa pessoa, do nosso mental. Ele ajuda muito, auxilia. É claro que eles são muito sensíveis. Vamos supor, eu equilibro os meus chakras, estou tudo ok, né? Fiz o meu alinhamento, aí eu saí na rua, tô de carro, alguém me fechou, fiquei com aquela raiva que eu ainda não elaborei, e é claro que meu chakra vai desequilibrar. Vamos supor que é o plexo solar, que tem a ver com a minha digestão, vai me dar queimação, eu já vou ficar desequilibrado. Porém, o equilíbrio dos chakras constante ajuda a gente a ter mais consciência das nossas emoções, ter mais consciência dos nossos padrões também, de comportamentos que estão prejudicando a gente mesmo e o nosso meio ambiente. Equilibrar os chakras também é um meio da gente prevenir doenças, porque, que nem eu falei antes, a questão das nadis, né, que são as artérias. Eu vou sentindo aquilo, vai bloqueando, vai bloqueando, vai bloqueando, vai bloqueando, a energia não passa mais uma hora. É como se
vamos pensar em questões físicas, né? É como se o meu sangue não passasse mais pela minha veia mesmo, né? Ficar bloqueado ali. Mas só que aqui na questão energética é o começo de tudo isso. E a gente tem sim técnicas que desbloqueiam isso, que é shiatsu, a acupuntura. Por isso que às vezes quando o ponto está muito bloqueado e você faz uma acupuntura e sangra aquele ponto, é que aquele ponto está muito bloqueado mesmo, ele está doente, ele estava precisando ser desbloqueado. E vou falar para vocês um pouco mais dos 7 chakras. Espero que até aqui tenha dado para entender o que são os chakras e quais as funções que eles fazem no nosso corpo, como que eles equilibram e desequilibram, para que eles servem. Se não ficou claro, vocês perguntem aqui nos comentários que eu responderei com o maior prazer para todos vocês. E continuando, falar um pouco dos 7 chakras. Temos o chakra base. Eu vou ver se eu consigo colocar uma figura aqui do meu lado para que vocês acompanhem o que eu estou falando. Então temos o chakra básico, que ele fica ali no meu períneo e ele vem falar de questões ligadas à sobrevivência, ligada ao medo, ligado à minha organização no mundo material. Se eu sou desorganizado no mundo material, se eu tenho questões aí com sobrevivência, algum medo, algum pânico muito grande de não sobreviver, claro que existem questões bem mais profundas, eu posso estar com o chakra base desequilibrado. Aí subindo um pouco, uns 2 dedos abaixo do umbigo, nós temos o chakra sacro ou chakra umbilical, e a cor dele é a cor laranja. E ele está ligado emocionalmente ao que eu penso ou sinto sobre prazer e dor, ao meu equilíbrio e desequilíbrio nessas questões. Então uma pessoa que só busca prazer, só busca prazer, só busca prazer, provavelmente está com um chakra sacro desequilibrado. E também, mesmo pessoa que só sofre, não sabe lidar com sofrimento, também está com o chakra desequilibrado. Eu tô falando aqui bem superficialmente, essas questões são bem mais profundas, tá? Mas é só para você entender, não vou entrar muito a fundo, porque senão fica muito complexo. Aí a gente sobe aqui no nosso corpo, né, na região do abdômen, a gente tem o plexo solar. Algumas pessoas falam que o plexo fica na boca do estômago. Algumas outras pessoas, outras fontes falam que fica um pouco mais para a esquerda. Vou ser bem sincera com vocês, eu sinto um pouco mais para a esquerda mesmo. E ele vem, né, trabalhar todas as nossas questões de digestão, vem falar do meu ego, vem falar de como eu lido com poder, como eu fico irritado quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero. Esse é o plexo solar. Subindo, a gente tem no cardíaco, bem no centro aqui do nosso peito, o chakra cardíaco. A cor dele é verde ou rosa. E o chakra cardíaco vem falar de emoção, vem falar de mágoa, vem também falar aí para eu desenvolver o amor incondicional, o amor altruísta de verdade. A abertura do chakra cardíaco é maravilhosa, mas é também muito dolorosa. E esse é um dos chakras mais sensíveis de se trabalhar. Aí subindo mais um pouco, a gente tem bem aqui no centro da garganta o chakra laríngeo. A cor dele é azul clara. E o chakra laríngeo vem falar de comunicação, como eu me comunico. Eu engulo muito sapo, eu falo demais, eu falo sem pensar, eu ofendo muito as pessoas,
essa questão de ofender as pessoas, ela tá ligada no laríngeo e no plexo solar, né? Porque a minha raiva é expressada, eu não penso no outro, sou grosseiro. Então, tem os dois chakras juntos trabalhando em desequilíbrio. E também o chakra laríngeo vem falar da verdade, mas não da verdade que eu falo para o outro, mas da verdade que eu falo para mim mesmo. Isso, pensamento, é a questão da comunicação, de como eu me expresso para os outros e para mim mesmo. É a busca da verdade. Subindo bem aqui entre as minhas sobrancelhas, eu tenho o chakra frontal. A cor dele é um azul mais escuro e ele vem falar de razão versus emoção e intuição. A gente pode perceber pessoas que utilizam muito essa parte aqui, muito racionais, são pessoas que às vezes ficam com marcas aqui, são pessoas muito racionais, muito tensas. Eu não deixo a minha intuição vir, eu racionalizo tudo. Quando chega alguma ideia para mim, eu já estou racionalizando. Isso me deixa preocupado e me deixa iludido também, porque eu não enxergo a verdade. E aí vocês vão me perguntar que verdade é essa? Para responder isso para vocês, eu vou para o próximo chakra, que é o chakra coronário, que fica bem aqui acima da minha cabeça. E ele é um chakra de 1000 pétalas. Ele é o chakra que é despertado quando eu tô com todos os meus chakras alinhados. Ele faz a minha conexão direta, né, com o mundo espiritual. Esse chakra tem a ver com o mundo espiritual, e quando está em desequilíbrio ele também vem falar de ilusão. Ele vem falar também de ignorância. Segundo os Upanishads, que são as escritas hindus que falam dos chakras, eles falam que o segredo, né, do Sahasrara, que é o chakra coronário, só é conhecido através de meditação. É impossível expressar a experiência, a verdade desse chakra. É impossível expressar a espiritualidade, a energia que ele passa, porque a verdade espiritual é única, é de cada um, não está escrito em nenhum lugar. Isso eu falo lá no meu curso de chakras, quando eu falo de Kundalini, que muita gente fala que despertar Kundalini é alcançar a iluminação. E aí no curso eu falo o que é alcançar a iluminação, como que funciona essa questão da Kundalini. Então, esse chakra aqui desperta bastante coisas boas e bastante verdadeiras em nós mesmos. Agora que eu já falei um pouquinho de cada chakra principal, queria falar para você que é importante a gente conhecer esses chakras, é importante a gente avaliar eles, saber se eles estão em equilíbrio e desequilíbrio, quando que eles equilibram, quando que eles desequilibram, para a gente ter uma vida íntegra, uma vida harmoniosa, uma vida mais plena, uma vida equilibrada, tanto no meu mundo interno quanto no meu mundo externo, e principalmente no meu mundo interno. Eu gosto de muitas filosofias que falam assim: se a gente quer ajudar o mundo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se ajudar. E a gente já sabendo desses chakras, das nossas questões, o que me tira do sério, quais são os meus padrões, já ajuda o mundo de uma forma maravilhosa. Se você se interessou por esse assunto, eu gostaria de convidá-los a participar do curso que eu dou de chakras. Esse curso eu dou presencial e eu dou online também, para vocês saberem sobre horários, como se inscrever, como fazer o curso. Acessem o site www.caminhosdeagatha, com TH no final, .com. Nesse curso
eu ensino isso e muito mais sobre os chakras, falo sobre os corpos energéticos, que nem eu falei, falo sobre a Kundalini, sobre essa questão de iluminação, que órgãos esses chakras afetam fisicamente, diretamente, na questão mental, na questão emocional. E você também aprende a avaliar os chakras, se eles estão em equilíbrio, se estão em desequilíbrio e como equilibrar. Eu utilizo várias técnicas para equilibrar os chakras, desde a mais simples até as técnicas um pouco mais complexas, que é respiração, meditação, aromaterapia, cristais e mantras. Todos eles funcionam muito bem para equilibrar os chakras e eu ensino tudo nesse curso. Maiores informações, acessem o site, vou deixar aqui para vocês e na descrição do vídeo também. E me acompanhem nas redes sociais, que eu sempre estou colocando novidades, sempre estou colocando dicas sobre os chakras. E no Facebook e no Instagram é @caminhosdeágata. Gratidão!